Já imaginou um país onde as mulheres são maioria esmagadora? Um lugar onde, estatisticamente, existem muito mais mulheres do que homens. Criando um cenário social completamente diferente do padrão mundial, esse país existe e se chama Letônia. Localizada no norte da Europa, às margens do Mar Báltico, a Letônia é um dos países mais curiosos do continente. Não apenas pela sua arquitetura medieval impecável, pelas florestas densas e pelos invernos longos e silenciosos, mas por um fato que impressiona viajantes, sociólogos e curiosos do mundo todo. Na Letônia, há significativamente mais mulheres do que homens, e não é pouca diferença. Em algumas cidades, para cada 100 homens, existem mais de 120 mulheres. Isso cria uma dinâmica social única. Bares, universidades, ambientes de trabalho, eventos culturais, tudo parece ter uma presença feminina muito mais forte. É como se a balança tivesse sido inclinada para um lado só. Mas por quê? A explicação passa pela história, pelos conflitos do século XX, pela migração e até por questões de saúde pública. E o mais curioso, esse desequilíbrio não acontece só na Letônia, mas é mais intenso lá do que em quase qualquer outro lugar da Europa. A Letônia se tornou, sem querer, um dos países mais femininos do mundo. E isso gera consequências fascinantes. Uma cultura em que mulheres dominam diversos setores da sociedade. Uma vida social completamente diferente da maioria dos países. Um contraste que chama a atenção de estrangeiros e até influencia o turismo. E uma curiosidade global, porque isso acontece justamente ali. A Letônia é um país lindo, frio e cheio de história, mas também é um retrato vivo de como a demografia pode moldar um povo. Para entender por que a Letônia tem tantas mulheres a mais que homens, precisamos olhar para o passado, um passado duro, marcado por guerras, ocupações e perdas profundas. Durante o século XX, o país sofreu com conflitos, instabilidade e imigração massiva. Muitos homens morreram em guerras, outros deixaram o país em busca de trabalho e alguns nunca mais voltaram. Além disso, fatores de saúde contribuíram para que a expectativa de vida masculina diminuísse drasticamente. Na Letônia, os homens vivem quase 10 anos a menos do que as mulheres em média, uma das maiores diferenças de expectativa de vida do mundo. Esse conjunto de eventos criou um efeito duradouro, que ainda molda o país até hoje. Com menos homens e muito mais mulheres, a cultura letã ganhou características próprias. As mulheres dominam o mercado de trabalho, a educação e até áreas onde, em muitos países, os homens são maioria. É comum ver mulheres liderando empresas, governos municipais, projetos sociais e iniciativas culturais. A presença feminina não apenas se destaca menos, ela define o país. Quando um estrangeiro visita a Letônia, percebe rapidamente que algo é diferente. Os espaços sociais, cafés, universidades e até eventos públicos têm uma atmosfera mais equilibrada, calma e, de certa forma, mais organizada. Com um tempo, essa diferença demográfica ganhou atenção internacional. Turistas, pesquisadores e criadores de conteúdo começaram a notar e comentar. Por que existem tantas mulheres na Letônia? Essa curiosidade inesperada acabou influenciando até o turismo. Muitos estrangeiros visitam o país movidos não apenas pela arquitetura de Riga ou pelas paisagens geladas, mas pelo clima social diferente e pela grande presença feminina. A Letônia, sem querer, virou um caso único no mundo moderno. A diferença entre homens e mulheres na Letônia não surgiu do nada. Ela é consequência direta de um século marcado por guerras, ocupações e perdas humanas gigantescas. Durante o século XX,
A Letônia enfrentou momentos extremamente difíceis, 2 guerras mundiais, ocupação soviética, prisões políticas, deportações em massa. A maior parte das vítimas era composta por homens jovens. O resultado, uma geração inteira cresceu com muito mais mulheres do que homens, e esse impacto se arrastou até hoje. Além do impacto histórico, a Letônia enfrenta outro desafio: a migração masculina contínua. Muitos homens deixam o país em busca de salários melhores em lugares como Alemanha, Noruega, Reino Unido e Irlanda. Já as mulheres, que tendem a ocupar profissões mais estáveis dentro do país, como educação, saúde e serviços administrativos, permanecem. Isso cria uma curva ainda mais inclinada: menos homens, mais mulheres, e uma diferença que cresce a cada ano. Outro fator, muitas vezes ignorado: as mulheres letãs vivem muito mais do que os homens. A diferença de expectativa de vida na Letônia é uma das maiores da União Europeia. Problemas como estresse, consumo de álcool e doenças cardiovasculares afetam homens com muito mais intensidade. Isso faz com que mulheres idosas sejam maioria esmagadora. Homens faltem tanto no presente quanto no futuro. A proporção continue crescendo com o passar dos anos. A Letônia se tornou um país onde a demografia desenha a sociedade, somando guerra, migração e expectativa de vida. A Letônia se tornou um país onde a presença feminina domina praticamente todos os ambientes: universidades, cafés, bibliotecas, empresas, espaços públicos, sempre com mais mulheres do que homens. É uma característica tão forte, tão evidente, que virou parte da identidade cultural do país. Um cenário único no mundo moderno. Com o desequilíbrio tão grande, a Letônia desenvolveu uma dinâmica social totalmente distinta em muitos ambientes, especialmente nas cidades maiores, menos a presença feminina domina. Nas universidades, mulheres representam a maioria dos estudantes. No mercado de trabalho, ocupam cargos cada vez mais importantes. Em setores como saúde, educação, comunicação e cultura, elas são o coração do país. A Letônia se tornou, sem perceber, um lugar onde a força feminina define o ritmo da vida cotidiana. Com muito mais mulheres do que homens, a vida social letã assume um formato incomum. Bares, cafés e eventos culturais costumam ter uma distribuição desigual. É comum encontrar grupos grandes de amigas e poucos homens presentes. Para muitos estrangeiros, isso chama a atenção imediatamente. A Letônia virou, sem querer, um dos países mais comentados quando o assunto é maioria feminina. Isso cria um ambiente social receptivo, mais protagonismo feminino, relações muito diferentes do padrão europeu e, de certa forma, um charme único que atrai curiosidade de visitantes do mundo inteiro. A Letônia é uma anomalia demográfica global, enquanto a maioria dos países mantém proporções equilibradas entre homens e mulheres. A Letônia segue um caminho oposto, intenso. Esse fenômeno gera discussões sociológicas, curiosidade internacional e até impactos culturais. A Letônia passou a ser vista como um país feminino, um lugar de contrastes sociais, um exemplo vivo de como a história muda a demografia, e isso a torna única no mundo moderno.